E o ICL também deu alguns bastidores da repercussão, tá dando agora pela manhã. Vamos ver juntos. E foi um encontro muito bonito, né? Foi um momento muito legal de dividir com a nossa comunidade, quem pôde estar lá com a gente, mas acho que quem não esteve lá também se sentiu um pouquinho perto da gente, acompanhando, conforme deu para a gente divulgar as nossas discussões, conversas, encontros, abraços. Foi muito especial. Muito bom. E Ju, como a Manu vinha falando agora, né, que essas manifestações aconteceram num momento super importante em que o presidente Lula viaja para os Estados Unidos para essa reunião da ONU, em que ele vai ser o primeiro a falar, muito provavelmente vai ter esse encontro com o Donald Trump. A gente sabe que você tem apurações também de que esses movimentos fortaleceram bastante. Pessoas próximas, né, ao ex-presidente Jair Bolsonaro avaliaram que o movimento equilibrou muito o jogo, na verdade, fortalece Lula também e o Brasil, e eu queria te ouvir um pouco sobre o que você ouviu aí dos comentários entre os bolsonaristas. Então, venho com informações do lado de lá, né? Conversei com vários ontem à noite e a expressão que eu ouvi foi: estamos perdendo de goleada. Foi assim que, em off, né, me falaram. Publicamente, qual é o discurso? Que chamaram os artistas, que as pessoas foram lá para ver o show do Chico do Caetano do Gil, que foram ver Daniela Mercury, que foram ver o Emicida, mas sabem que foi grande, respeitam, me disseram isso, respeitam que foi grande, respeitam que foi uma demonstração de força e sentem que estão tomando de goleada desde o momento em que o Eduardo Bolsonaro vai aos Estados Unidos e começa um caminho de destruição para o Brasil, ao pautar ações para salvar o pescoço do próprio pai, sem medir o impacto, inclusive eleitoral, para eles próprios, então tornando todas as condições para a candidatura de direita, que não está resolvida ainda, muito mais difícil. Já não conseguem convencer o Bolsonaro a indicar quem vai ser o candidato do grupo, menos ainda conseguem aglutinar ali discursos, porque toda hora tomam uma nova situação. Então, até é público, né, o tweet do Fábio Van Garten, que também é uma das pessoas muito próximas aí ao Bolsonaro, criticando a junção das pautas, da PEC da bandidagem com a anistia, e dizendo que foi ali um marketing às avessas. E em seguida dizendo que tem que voltar o foco para a anistia, que eles já entenderam que não vai mais ser anistia, que vai ser uma tentativa de redução de pena, e não mais uma anistia. Assim me disseram ontem à noite, que acham que a PEC ficou cada vez mais... E acho que o tweet do Ciro também indica isso, agora vi vocês trazerem agora há pouco, né, o tweet do Ciro já também acusando o golpe completamente, entendendo que vai ser, assim, é praticamente impossível de caminhar com o texto do jeito como ele está, mas devem continuar fazendo uma insistência em torno do projeto de anistia aos golpistas. Ô, Ju, mas já entendendo que anistia não vão conseguir. Ô, Ju, mas essa coisa de dosimetria não é só dar um nome novo para anistia? Não é isso que eles estão tentando agora fazer? Queria que você falasse um pouquinho mais disso também, depois até, perdão, Ricardo, eu passo a palavra para você, mas só para não perder o gancho, porque isso é muito importante. A gente vai começar a ouvir falar mais de dosimetria agora, mas não se engane, eles estão falando de anistia, né, Ju? Ainda assim, é todo um projeto para livrar a barra dos golpistas, né? Diminuir as penas dos crimes que já tinham sido condenados, das pessoas que já tinham sido condenadas. Então, ainda assim, é para beneficiar esse grupo. E tem que ficar todo mundo muito atento para, na verdade, isso não virar uma redução de pena da redução de pena, que, no fim das contas, livra todo mundo para estar aí livre, leve, solto, fazendo novas ações golpistas. Então, eu acho que, assim, exatamente isso, a gente está aqui para posicionar o discurso correto, e não embarcar no que a Câmara e o Senado, pelo lado golpista, né, pela turma que defende isso, está seguindo. Inclusive, esse foi um outro detalhe que eu ouvi ontem à noite, viu, Vivi?
que a cobertura da imprensa sobre a PEC da bandidagem justamente foi o que fez com que a população compreendesse. Eles culpam a imprensa de ter conseguido posicionar Mas vão culpar muito mais. A gente não vai parar do lado de cá. O discurso e tirar deles a argumentação de que a gente precisa equilibrar os poderes, não ter interferência entre os poderes. O discurso é esse, né? O discurso não leva em conta o tanto que esse projeto, na verdade, deixa a gente completamente desarmado em torno das investigações de corrupção. E é um outro ponto, né? Historicamente, a esquerda tinha o discurso de defesa das ações de combate à corrupção. Essa é outra coisa que está doendo lá no fundinho dessa galera. Não vai falar publicamente mais. Perderam a pauta da soberania nacional com as ações do Eduardo e agora entregaram de bandeja de volta a pauta de combate à corrupção, que historicamente sempre foi, né? Eles nunca estiveram preocupados em combater a corrupção, eles só usavam isso, usaram de maneira assim, absurda, desde a Lava Jato, como se estivessem preocupados. Nunca estiveram preocupados com o combate à corrupção, e agora perderam esse discurso. Mas aqui no jogo, né? No jogo de xadrez, as peças foram posicionadas. Nada impede que elas sejam reposicionadas com o tempo. Cabe à sociedade civil, os partidos políticos, o governo compreender que está em vantagem e analisar os seus próximos movimentos para não perder o momento que está colocado. Porque, no fundo, muito mais do que uma disputa política, o que está em jogo é o futuro do Brasil, o futuro da democracia brasileira, e quem perder no campo progressista esse jogo, perde o Brasil, perde esse Brasil, né? Então, o jogo é muito complicado. Não dá para perder de vista essa vantagem que está colocada nesse momento. Ju, Ricardo Mello aqui, eu acho que o timing dessa manifestação de ontem foi perfeito, porque ele vem rapidamente, foi uma resposta muito rápida, muito ágil ao que aconteceu no Congresso Nacional, e também tem a Assembleia Geral da ONU, né, como a gente começou a falar aqui. O Lula chega com a posição dele muito mais fortalecida, né, nessa Assembleia Geral da ONU. Eu imagino que essa manifestação, não sei se altera alguma coisa do que ele já vai dizer na sua fala, mas, de certa forma, o coloca numa posição muito mais confortável para se posicionar diante de Donald Trump. Eu queria ouvir você, se você conversou com alguém do governo em relação a isso também, com relação ao que o Lula vai falar, se o resultado de domingo vai, de alguma maneira, influenciar na fala dele na ONU. Eu acredito que sim, Ricardo, sabe por quê? Desde antes do julgamento do Bolsonaro, ali na semana que antecedeu o julgamento do Bolsonaro, eu tive vários contatos com a imprensa internacional, jornalistas de diferentes países me procuraram para entrevistas, para ouvir, para marcar. Ainda estou atendendo colegas de diferentes lugares que conhecem o meu trabalho em torno do Bolsonaro já há vários anos. E uma coisa que eu notei em todos eles foi o desconhecimento concreto sobre as provas que existem para condenar Jair Bolsonaro. A imprensa internacional, em muita medida, comprou o discurso de que a maioria dos juízes da primeira turma eram juízes indicados pelo Lula, sem levar em consideração que o relator é o Moraes, que foi indicado pelo Temer, né? E o voto contrário a tudo, né? O voto vergonhoso que foi o ministro Fux, que é um ministro indicado pela Dilma. Então, as indicações do Lula nada tem a ver com o resultado desse julgamento. Os ministros agiram de maneira muito independente, mas, para além disso, olharam para as provas dos autos, que são abundantes. Então, o meu trabalho muito ao lidar com a imprensa internacional foi explicar o que tem de provas nos autos para que as pessoas compreendam. Jair Bolsonaro foi condenado porque, de fato, planejou um golpe de Estado violento, no qual, inclusive, temos provas de que havia previsão de assassinato do presidente eleito, do vice e do ministro Alexandre de Moraes. E
Tudo isso está comprovado nos autos. Ele não é vítima de nenhuma perseguição política, ele foi julgado, teve direito ao contraditório, a defesa dele sequer alegou a perseguição concretamente, eles nunca negaram a tentativa de golpe de Estado perante o próprio julgamento e foram condenados. É isso, e todo mundo assistiu, e foi público, além de tudo. O Brasil é um Estado democrático de direito. Esta mensagem, por mais que, assim, existam discussões sobre ações da Suprema Corte, que a gente possa criticar o judiciário, não é que o judiciário brasileiro é perfeito e não tenha problemas. Há espaço para essa crítica. Agora, não é uma ditadura da toga. Nunca foi. Há uma compreensão internacional vaga sobre a situação brasileira, né? E começa por não falarem português, não compreenderem o nosso idioma o suficiente sequer para compreender as provas nos autos. Então, o presidente Lula, lá na ONU, tem obrigação de se somar a isso que a população brasileira está demonstrando. Até porque, né, César, Ricardo, Vivi, no 7 de setembro até teve manifestação, que eles chamaram com antecedência, etc. e tal. Agora, Jair Bolsonaro foi condenado, não teve manifestação nenhuma no dia seguinte. Né? Aliás, não teve até hoje nenhuma manifestação pública após condenação do Bolsonaro. E foi uma demanda que eu recebi da imprensa internacional, César. Me perguntaram no dia seguinte nas entrevistas, você pode nos contar como estão as manifestações sobre a condenação do Bolsonaro? Eu falei, gente, não tem condenação, agora a festa tem um monte. Festa, carnaval, entendeu? Festa, que vocês quiserem, eu sou capaz de indicar quais são os locais onde temos festa para a condenação de Jair Bolsonaro. Agora, manifestação para reclamar que o Bolsonaro foi condenado, hoje é 22 de setembro, elas não aconteceram. Exato. Nossa, gente, que humilhação, que humilhação. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.